Ventura anunciou mais uma expulsão do Chega. Seja do Chega, do PS ou do PSD, devia estar preso. Portanto, quando me perguntam, bom, mas este era do Chega, e os juízes pô-lo em liberdade, erradamente. Nós queremos garantir, se o nosso projeto de lei tivesse sido aprovado, este indivíduo, fosse do Chega, do PS ou do PSD, hoje não estava em liberdade. Porque para nós incendiário é terrorista. Terrorista não pode estar em liberdade. Portanto, nós somos perfeitamente coerentes com aquilo que defendemos, seja um amigo, um familiar, etc. Calorosas saudações, eu não vos expulso deste vídeo, não se preocupem, porque assim conseguem meter like no vídeo e subscrever o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores. Relembro o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, ou quando fizerem compras diretamente no site é só pôr SOUSA10, 10% de desconto. Ora, o que é que se passa? André Ventura deu ontem uma entrevista onde abordou uma polémica dos últimos dias do mandatário do Chega à Câmara Municipal de Montemor, creio eu, e que acabou por ser expulso do partido porque ele foi apanhado a atear fogos na própria terra. E, portanto, Ventura aqui aborda a expulsão do partido, que não sei se já foi consumada ou não, mas acho que é a vontade dele. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. Mesmo, falamos agora do mandatário autárquico do Chega, Vendas Novas. Vendas Novas. Detido, apanhado em flagrante a atear um incêndio florestal. Já foi ouvido no DIAP de Évora, sai em liberdade com apresentações diárias. Como é que vê esta medida de coação, André? Vejo mal, seja do Chega ou não seja já que pede 25 anos de prisão como pena para incendiários e, portanto, as medidas de coação também não podem ficar aquém. Se fosse uma irmã minha, não tenho irmãs, mas se fosse uma irmã minha, um irmão meu, um familiar meu, eu diria a mesma coisa. Está errado. Os incendiários não devem sair em liberdade, sejam do Chega, do PS ou do PSD. O André diz que Marcos Silva é um criminoso. Criminoso, quer dizer... Mas tem um criminoso no partido desde pelo menos 2021, quando tinha concorrido à Câmara de Vendas Novas. Em empresas privadas. Mas não há uma verificação de antecedentes. Mas não há antecedentes nenhuns aqui. Quer dizer, eu não tenho uma máquina do tempo que me diga assim, este indivíduo um dia vai pegar em álcool e em fósforos, vai parar no meio do mato e vai tentar pegar fogo às coisas. Ou vai tentar roubar coisas. Quer dizer, nem os jornalistas têm, nem eu tenho, nem nenhuma empresa privada tem. O Ventura, reparem, aqui não há muito a dizer. Eu acho que quem não concordar aqui com o Ventura, isto não é uma questão muito política, se querem que vos diga. Quer dizer, é política no sentido em que falamos de poder, não é? Portanto, é líder de um partido, claramente, não é essa a questão. Mas no sentido não me parece ideológico, eu acho que isto é o elementar bom senso. Poderão dizer, mas és contra isto e tinhas isto no partido. Mas isto pode acontecer a qualquer grande partido. A realidade é essa. Depois o que vai variar é como é que o partido reage à presença disso. E assim, eu concordo com o Ventura, ou seja, um incendiário, vocês reparem, um incendiário pode ter ou pode danificar propriedades, casas, vidas de pessoas de uma forma que talvez outro tipo de ataques não fazem. O poder do fogo é muito forte. E, portanto, eu acho que a justiça em Portugal deveria ser muito mais severa para com este tipo de circunstâncias. Não sei qual é a circunstância específica da pessoa em questão. Não estudei o caso da pessoa em questão, também não é a parte mais relevante do vídeo, é a decisão política em si, mas a realidade é que me parece um pouco estranho que alguém que esteja a atear fogos, que pode destruir casas, vidas e propriedades de pessoas que lutaram anos e anos a trabalhar para as ter, agora só tenha que se apresentar diariamente. Eu não consigo compreender. Não consigo mesmo compreender. Muito honestamente. E outra coisa, eu não quero... Como é que eu ia dizer isto? E não quero soar mal para quem ingressa ou está na vida política partidária. Mas na vida partidária há muito lixo. É verdade, há malta que não interessa a ninguém. Em todos os partidos, desde o Bloco de Esquerda ao Chega, ao PSD, à IEL, ao PS. Vai lá parar muito má gente, é a realidade. E é inevitável que muitas vezes isto aconteça em praticamente todos eles. Uns nos tópicos, outros noutros, não é? É claro que depois caem em cima do Ventura, mas tu falas e não sei o que mais. Pronto, aí, não é? Portanto, um tipo ataca, um tipo depois também recebe ataques, mas a política é mesmo assim, não é? Faz parte. Agora, a decisão política não tem nada de criticar, muito honestamente, acho que não tem muito que se lhe diga, se querem que vos diga, acho que tomou a decisão certa e já em conformidade com aquilo que tinha feito noutras vezes. O que é a diferença? É que quando nós enfrentamos as coisas, tomamos imediatamente consequências. Ontem, quando houve a notícia, eu não sabia também, isto foi durante a madrugada, de que um elemento do partido, onde fosse e quem quer que fosse, tinha sido detido pela GNR por tentar pegar fogo a um sítio qualquer em Vendas Novas. A minha primeira reação foi comunicar ao Conselho de Jurisdição que, na minha perspectiva,
não sou eu que decido, mas a minha perspectiva é que este indivíduo deve ser expulso imediatamente. Vamos lá ver, quem pega fogo ao território, seja por que motivo for, vingança, porque é alcoólico, porque é louco, é um criminoso, é um bandido. Mas o que é que sabe sobre Marco Silva? É um bandido, não sei nada sobre Marco Silva. Não sabia nada sobre o autarca? Eu não sou jurista, como sabem, a minha área de formação é outra, mas aqui há uma questão, e o Ventura sabe disso, ele está em discurso político, enfim, mas legalmente falando, alguém que seja, creio eu que é assim, mas corrija-me se estiver equivocado, por favor, mas alguém que tenha um problema psicológico com estas questões é considerado inimputável e, portanto, não poderá ser condenado por causa disso devido à sua condição mental. Agora é assim, se não pode estar em liberdade na rua, tem que haver outra solução, porque isto é um perigo para a saúde pública, para a segurança pública, para várias coisas. E, portanto, não pode sequer ser aceitável. Como centenas de autarcas que nós temos. Foi candidato à Câmara em 2021. Com certeza, nós temos centenas de candidatos a Câmara. Nós somos o único partido que vai aos 308 municípios do país. Temos milhares de membros do partido. Somos o partido, neste momento, se não me engano, com mais militantes. Portanto, o Chega tem uma dimensão gigantesca hoje, com militantes de todos os quadrantes. Eu não ando a perguntar um a um, olha, você rouba coisas, você mete fogo, você... Não, o que eu posso fazer como presidente do partido... Mas não acredita que este caso em concreto, que acontece semanas depois do país ter vivido uma das piores épocas de incêndios no país, o próprio André Ventura foi muito interventivo nessa questão, não abala a confiança no partido Chega? Eu vou dar a minha opinião. Outros casos, como foi a questão da prostituição de menores, até o próprio Miguel Arruda, se bem que o Miguel Arruda aquilo era mais... pá, a coisa era tão caricata, mas a questão da prostituição de menores, o Miguel Arruda em determinado aspecto, esses casos eu diria que abala mais, ou abalaram mais, do que propriamente este caso aqui, por várias razões. Primeiro porque foram os primeiros, e logo aí tem outro tipo de impacto. Segundo, porque isto acontece numa altura onde os incêndios já estão a sair da ótica mediática, já não são o principal tópico. Agora fala-se do elevador da Glória, já começa a haver as negociações do Orçamento de Estado, volta agora ao Parlamento, portanto não tem a presença mediática que se calhar teria se fosse há 3 ou 4 semanas atrás, no pico dos incêndios em Portugal. E isto, ou seja, é o tempo a jogar a favor do Ventura. E isso é uma das explicações. Mas a outra... também é pelo facto do Ventura o mandar embora logo e já não ser surpresa disso, porque no início, e voltamos aqui à questão da novidade, existia a dúvida sobre o que é que o Ventura faria nesses casos. Agora já não há, portanto já não é novidade. Tanto que eu não sei, eu vi isto nas redes sociais, não é? Com as habituais críticas e com os habituais defensores, não é? Portanto, a esquerda e o centro de um lado, a direita do outro, o normal, não é? Portanto, o habitual nestas circunstâncias, o que é perfeitamente comum, saudável até. Mas eu não acho que tenha sido, por exemplo, que o Miguel Arruda abriu telejornais, percebem? Ou seja, isto aqui não, foi uma notícia que passava em alguns posts de redes sociais, estava colocada, reparem, as notícias têm, a ordem da colocação das notícias nos telejornais é sempre pela sua importância, mais importante, até ao fim. Ora, o que é que isto quer dizer? A notícia nunca, se forem ver, creio eu não, pelo menos não vi, pode ter escapado algum, mas eu não vi nenhum noticiário nos últimos dias em que abrisse isto como notícia de última hora, ou grande reportagem, não. Na altura dos crimes do Chega, os outros, aí sim. Ou seja, 2 fatores. O tempo e já não ser novidade. E o facto dos incêndios já não terem tanta proeminência mediática, tão simples quanto isso. Isso joga a favor do Ventura. Não acho que o abalo sequer a nível autárquico mesmo ali. Vamos ver. Bom, não coloca em causa a candidatura à Vendas Novas? Dependerá das pessoas. Vamos ver. Para mim, eu estou frente às câmaras aqui. Eu não me escondi hoje. Ao contrário de outros políticos. Eu não me escondo. Estou aqui. Vocês convidaram hoje, é um dia difícil, não é um dia fácil, não posso dizer que seja um dia fácil, mas estou aqui, não me escondi. É um criminoso, um bandido, devia estar preso. Seja do Chega, do PS ou do PSD, devia estar preso. Portanto, quando me perguntam, bom, mas este era do Chega, e os juízes hoje pô-lo em liberdade, erradamente. Nós queremos garantir, se o nosso projeto de lei tivesse sido aprovado, este indivíduo, fosse do Chega, do PS ou do PSD, hoje não estava em liberdade. Porque para nós incendiário é terrorista não pode estar em liberdade. Portanto, nós somos perfeitamente coerentes com aquilo que defendemos, seja um amigo, um familiar, etc. E termina aqui. Não há, se querem que vos diga, não há muito a dizer, esta foi a parte que estava a ser mais mediatizada, mas acho que era expectável, não é? Acho que era expectável. Este caso, eu na altura disse, os outros 2 casos, do Miguel Arruda e da prostituição de menores, aí sim, isso aí afetou claramente o partido, sem dúvida, e eu até, na altura disse que iria ter chegam umas baixas eleitorais, depois que o Ventura conseguiu reverter isso com o tempo, mas nas sondagens tiveram quedas, se bem que as sondagens valem o que valem. Contudo,
Aqui acho que a situação é um pouco diferente. Mas digam vocês a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.